Por mais de 20 anos, fui servo ministerial numa congregação das Testemunhas de Jeová. Comecei jovem, cheio de zelo, com um amor sincero pelaquilo que me foi ensinado como a verdade. Meu serviço era dedicado, constante, e minha principal responsabilidade era cuidar do balcão de publicações. Pode parecer algo simples, mas para mim era uma honra sagrada. Eu organizava as revistas, controlava os estoques, separava as publicações novas, encaminhava pedidos a Betel e atendia com carinho cada irmão que procurava uma leitura específica para fortalecer sua fé ou para dar estudo a alguém. Eu sabia de cor os lançamentos, as atualizações doutrinais, os temas das revistas do mês. Meu caderno de controle era minucioso, anotava cada entrada e saída. Nada se perdia sob minha vigilância. Sempre tive orgulho de minha dedicação e nunca, até então, questionei nada do que me era confiado. Até que, numa quinta-feira, ao fim da reunião de meio de semana, os anciãos me chamaram à parte. Estavam sérios. Um deles segurava uma carta da Betel. Disseram que a organização havia enviado novas orientações. Algumas publicações antigas deveriam ser retiradas de circulação. E mais, certas delas deveriam ser jogadas no lixo. Outras deviam ser queimadas. A ordem era clara, mas confesso que fiquei confuso. Por que a diferença? Qual era o critério? Queimar parecia um gesto simbólico mais forte do que simplesmente descartar. Não pude deixar de perguntar, mas qual a diferença entre queimar e jogar fora? O conteúdo é o mesmo. Por que o tratamento distinto? O irmão Carlos, um dos anciãos, me lançou um olhar cortante. Não cabe a nós questionar. São orientações da organização. Nosso papel é obedecer. Essa resposta me incomodou profundamente. Passei o restante da noite inquieto. Lembrei-me de quantas vezes aquelas publicações foram exaltadas no púlpito como bom e alimento espiritual no tempo apropriado. E agora estavam sendo tratadas como lixo, ou pior, como algo a ser queimado, como se fossem material perigoso. No dia seguinte, fui até o Salão do Reino mais cedo e comecei a separar as publicações da lista enviada. Quando peguei nas mãos um exemplar antigo do livro Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão, senti um aperto no peito. Vi que esse livro publicou uma falsa profecia do fim para o ano de 1925. Abri o livro e reli trechos que prometiam que uma geração específica jamais veria a morte. O livro era de 1920. Sabia que todos os daquela geração já haviam morrido. Continuei vasculhando. Achei edições antigas da revista A Sentinela afirmando categoricamente que o fim viria antes do ano 2000. Outros artigos chamavam o transplante de órgãos de canibalismo. Aquilo me chocou. Como ninguém nunca havia me falado sobre isso. Como eu, tão envolvido com a organização por tantos anos, nunca tinha percebido essas mudanças profundas e contraditórias. Tomei uma decisão arriscada. Comecei a pesquisar por conta própria. Usei a internet, algo que até então eu evitava para assuntos religiosos por prudência espiritual. Descobri sites, arquivos digitalizados, relatos de ex-membros. A cada nova informação, um pedaço da minha fé institucionalizada se desfazia. Não era apenas a questão das datas erradas ou das doutrinas estranhas. Era o fato de que tudo aquilo tinha sido defendido com a mesma convicção com que hoje eram defendidas doutrinas diferentes. Aquilo que um dia foi considerado a verdade revelada, agora era jogado fora sem um pedido de desculpas, sem um reconhecimento de erro. Na reunião seguinte, tomei coragem e voltei a falar com os anciãos. Queria entender, queria acreditar que havia uma explicação, mas fui recebido com frieza. Elias, disse um deles, precisamos avaliar sua atitude. Questionar a orientação da organização pode ser um sinal de falta de humildade espiritual. Se continuar assim, sua designação como servo poderá ser reconsiderada. Era uma ameaça velada, mas clara.
Estavam me dizendo para calar ou perder minha posição, e com isso meu lugar entre os irmãos. Foi aí que compreendi algo doloroso. A lealdade exigida não era a verdade, mas a organização. E isso eu não podia mais aceitar. Não abandonei tudo de uma hora para outra. Foi um processo. Continuei indo às reuniões por um tempo, tentando encontrar forças para seguir. Mas cada oração, cada discurso, cada estudo me lembrava das contradições que agora eu via com clareza. Comecei a me sentir um impostor. Já não conseguia distribuir publicações que eu sabia que poderiam ser descartadas no futuro como lixo. Já não conseguia sorrir diante de palavras que antes me confortavam e agora me pareciam vazias. Decidi sair. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Perdi amigos. Fui ignorado por pessoas que eu considerava família. Muitos disseram que me afastei porque quis viver no mundo, porque me faltou humildade, porque Satanás me enganou. Mas a verdade é simples. Eu fui em busca da verdade e não a encontrei onde me disseram que ela estava. Hoje, vivo em paz com minha consciência. Sigo estudando, aprendendo, mas sem dogmas. Descobri que fé e liberdade podem coexistir, e que a verdade, para ser de fato verdade, não precisa temer ser examinada, nem precisa ser queimada. Minha saída não foi silenciosa. Embora eu não tenha feito alarde, o simples fato de deixar de frequentar as reuniões causou um rebuliço na congregação. Alguns irmãos me ligaram nos primeiros dias, preocupados. Outros apenas comentavam pelas costas. Mas o mais doloroso veio de quem eu menos esperava. Certa manhã recebi uma visita de 2 anciãos, Carlos e André. Sentaram-se comigo na sala de casa com a sentinela na mão e um ar ensaiado de compaixão. Disseram que estavam ali como pastores do rebanho, mas a conversa rapidamente se tornou um interrogatório. Você ainda acredita que essa é a organização de Jeová? Perguntou André, com os olhos firmes nos meus. Respirei fundo. Sabia que a resposta definiria tudo dali para frente. Eu acredito em Deus. Acredito que há valor em muitos ensinamentos que recebi aqui, mas também acredito que houve erros graves e não posso mais fingir que está tudo certo. Carlos se remexeu na cadeira. Elias, isso que você está dizendo é perigoso. É assim que começa a apostasia. Você sabe das consequências? Assenti. Sei. E mesmo assim não posso trair minha consciência. Eles foram embora em silêncio. Na semana seguinte, um anúncio foi feito no salão. Elias de Souza já não é mais servo ministerial. Disseram que eu havia me tornado inativo, e nas entrelinhas todos entenderam que eu era alguém a ser evitado. As mensagens pararam. Os convites cessaram. Meus próprios familiares, com quem antes estudava as Escrituras, começaram a se distanciar. Um primo me bloqueou. Minha irmã passou a me responder com frases curtas e frias. Estamos orando por você, ela disse da última vez. Foi um tempo de solidão, de noites em claro, de questionamentos profundos. Tive crises de identidade. Quem sou eu sem a congregação? Sem os títulos, os privilégios, o círculo social que girava todo em torno da religião? Mas aos poucos comecei a me reconstruir, comecei terapia. Foi difícil no início. Falar sobre fé num ambiente neutro, sem que a outra pessoa tivesse como pano de fundo os jargões religiosos, me fazia sentir vulnerável. Mas o terapeuta me ouviu, sem julgamento. E isso foi libertador. Voltei a estudar temas que antes eu evitava. Filosofia, história das religiões, ciências. Fui me apaixonando pelo pensamento crítico, pela liberdade de explorar perguntas sem medo da resposta. Li obras que antes eram consideradas perigosas e percebi que, longe de me afastarem da espiritualidade, elas me aproximaram de algo mais genuíno, a busca sincera por sentido. Conheci outras pessoas que passaram pelo mesmo, ex-servos, ex-pioneiros, até ex-anciãos, cada um com uma dor diferente, mas com uma trajetória semelhante de ruptura e reconstrução.
Essas conversas me curaram mais do que muitos discursos. Certo dia, fui até a praia sozinho. Levei uma das publicações antigas que nunca consegui destruir. Um livro sobre a esperança de vida eterna no paraíso terrestre. Sentei na areia e o folheei. Lembrei do jovem que eu era quando o li pela primeira vez, das lágrimas de emoção, da certeza absoluta. Na última página havia um desenho de uma multidão feliz sob árvores frondosas, sorrindo com animais em paz. Fechei o livro e sorri com tristeza e gratidão. Aquele sonho me guiou por anos, mas agora minha esperança era outra, não mais depositada em datas marcadas ou em estruturas humanas, mas no simples e profundo desejo de viver com honestidade, de amar sem rótulos, de buscar a verdade com coragem. Levantei-me, fui até a beira da água e deixei o livro ali, numa pedra. Não o queimei, não o joguei fora, apenas o deixei ir. E enquanto o mar molhava a areia sob meus pés, senti pela primeira vez em muito tempo que eu estava livre.